Estudo sobre o Evangelho de João, parte 91, dia 17 de 4 de 2024. João, capítulo 19, do versículo 21, do versículo 28 ao versículo 37. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre numa esponja, e pondo-a num isopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade que diz, para que também vós o creais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que traspassaram. João 19, 28 a 37. Esta parte da narrativa de João sobre a paixão de Cristo contém pontos de profundo interesse que são silenciosamente ignorados por Mateus, Marcos e Lucas. A razão deste silêncio não nos é dito. Basta lembrar-nos que tanto no que registram como no que registraram, todos os 4 evangelistas escreveram por inspiração de Deus. Vamos marcar, por um lado, nesses versículos, os frequentes cumprimentos das Escrituras proféticas em todas as partes da crucificação de Cristo. 3 previsões diferentes são especialmente mencionadas em Êxodo, Salmos e Zacarias, que receberam sua realização na cruz. Outros, como todo leitor da Bíblia, bem informado sabe, podem ser facilmente adicionados. Todos se combinam para provar uma e a mesma coisa. Eles provam que a morte de nosso Senhor Jesus Cristo no Gólgota foi algo previsto e predeterminado por Deus, centenas de anos antes da crucificação. Cada parte da transação solene foi organizada nos concílios divinos e os detalhes mais minuciosos foram revelados aos profetas. Do início ao fim, era uma coisa conhecida de antemão, e cada parte dela estava de acordo com um plano e design estabelecido. No sentido mais elevado e pleno, quando Cristo morreu. Ele morreu segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3. Não precisamos hesitar em considerar tais cumprimentos de profecia como forte evidência da autoridade divina da palavra de Deus. Os profetas predizem não apenas a morte de Cristo, mas os detalhes de sua morte. É impossível explicar tantas realizações e circunstâncias previstas com base em qualquer outra teoria. Falar de sorte, acaso, é coincidência acidental. Como explicação suficiente é absurdo, o único relato racional é a inspiração de Deus. Os profetas que predisseram os detalhes da crucificação foram inspirados por aquele que desde o princípio prevê o fim. E os livros que escreveram sob sua inspiração não devem ser lidos como composição humanas, mas divinas. Grandes de fato são as dificuldades de todos os que preferem negar a inspiração da Bíblia. Realmente requer mais fé irracional para ser um infiel do que ser um cristão. O homem que considera os repetidos cumprimentos de profecias minuciosas sobre a morte de Cristo, devemos marcar, em segundo lugar nesses versículos, a palavra peculiarmente solene que saiu dos lábios de nosso Senhor pouco antes de morrer. João relata que, depois de ter recebido o vinagre, disse: está consumado, e inclinou a cabeça e entregou o Espírito.
Certamente não é demais dizer que de todos os 7 ditos famosos de Cristo na cruz, nenhum é mais notável do que isso, que somente João registrou. O significado preciso desta expressão maravilhosa, está consumado, é um ponto que o Espírito Santo não achou por bem revelar. Há uma profundidade nisso. Todos devemos sentir instintivamente que o homem provavelmente não tem linha para entender. No entanto, talvez não achem irreverência em conjecturar os pensamentos que estavam na mente de nosso Senhor quando a palavra foi proferida. O término de todos os sofrimentos, conhecidos e desconhecidos, que ele veio a suportar como nosso substituto. O término da lei cerimonial, que ele veio encerrar e cumprir, como o verdadeiro sacrifício pelo pecado. O término das muitas profecias que ele veio para realizar. A consumação da grande obra da redenção do homem, que estava agora próxima. Tudo isso, não precisamos duvidar. Nosso Senhor tinha em vista quando disse: um pensamento confortável, em todo caso, se destaca mais claramente no rosto desta famosa expressão. Descansamos nossas almas em uma obra acabada. Se as descansarmos na obra de Jesus Cristo, o Senhor, não precisamos temer que o pecado, Satanás ou a lei nos condene no último dia. Podemos nos apoiar no pensamento de que temos um Salvador que fez tudo, pagou tudo, realizou tudo o que é necessário para a nossa salvação. Podemos aceitar o desafio do apóstolo. Quem é aquele que condena? É Cristo quem morreu. Sim, antes que ressuscitou, que está à direita, que também intercede por nós. Romanos 8,34. Quando olhamos para nossas próprias obras, podemos nos envergonhar de suas imperfeições. Mas quando olhamos para a obra consumada de Cristo, podemos sentir paz. Nós estamos completos nele, se crermos. Colossenses 2,10. Devemos marcar, por último, nestes versículos, a realidade e a verdade da morte de Cristo. É-nos dito que um dos soldados com uma lança lhe perfurou o lado, e saiu sangue e água. Este incidente, por menor que possa parecer à primeira vista, fornece prova provável de que o coração de nosso Senhor Jesus foi perfurado e que a vida foi consequentemente extinta. Ele não simplesmente desmaiou ou ficou insensível, como alguns ousaram insinuar. Seu coração realmente parou de bater e ele realmente morreu. Grande, de fato, foi a importância desse fato. Todos devemos ver, refletindo por um momento, que sem uma morte real não pode haver sacrifício real, que sem uma morte real não poderia haver ressurreição real, que sem uma morte real e uma ressurreição real, todo o cristianismo é uma casa construída na areia e não tem fundamento algum. Que o Senhor é água, mencionado neste lugar, tinha um profundo significado espiritual. Dificilmente podemos duvidar. O próprio João parece se referir a eles em sua primeira epístola como altamente significativos. Este é aquele que veio por água e sangue. 1 João 5,6. A igreja, em todas as épocas, tem sido unânime em sustentar que eles são emblemas de coisas espirituais. No entanto, o significado preciso de sangue e da água é um assunto sobre o qual os cristãos nunca concordaram e talvez nunca concordarão até que o Senhor retorne. A teoria favorita de que o sangue e a água significam os dois sacramentos, por mais plausíveis e popular que sejam, pode ser realmente considerada como destituída de fundamento sólido. O batismo e a ceia do Senhor eram ordenanças já existentes quando nosso Senhor morreu, e não precisavam ser renomeadas. Certamente não é necessário arrastar estes dois sacramentos em todas as ocasiões e insistir em empurrá-los para a frente, como o sentido oculto de todo o texto controverso, onde o número 2 é mencionado. Tal aplicação pertinaz de lugares difíceis nas Escrituras ao batismo e à ceia do Senhor não faz nenhum sentido real e não traz nenhuma honra real ao sacramento. É questionável se não tendes a vulgarizá-los e trazê-los ao desprezo.
O verdadeiro significado do sangue da água provavelmente deve ser procurado na famosa profecia de Zacarias, onde ele diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para o pecado e impureza. Zacarias 13, 1. Quando essa fonte foi tão verdadeira e realmente aberta como na hora em que Cristo morreu, que emblema de expiação e purificação era tão conhecido pelos judeus como sangue e água? Por que, então, devemos estar em acreditar que o fluxo de sangue e água do lado de nosso Senhor foi uma declaração significativa para a nação judaica, que a verdadeira fonte do pecado foi finalmente aberta, e que daí em diante os pecadores poderiam vir com ousadia a Cristo, por perdão, lava-te e fica limpo. Essa interpretação, de qualquer forma, qualquer que seja a visão que tenhamos do sangue e água, vamos nos certificar de que nós mesmos somos lavados e embranquecidos no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,14. Não importará nada no último dia que tenhamos durante a vida a visão mais elevada dos sacramentos, se nunca viemos a Cristo pela fé e nunca tivemos relações pessoais com Ele. A fé em Cristo é a única coisa necessária. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5,12. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é a vida que nós precisamos. Sim, ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor é a água e a sede. O Senhor é a água que mata a nossa sede. O Senhor tem o sangue que mata a nossa fome. Sim, ó Deus, muito obrigado, porque é o Senhor que nos lava e nos purifica das imundícias dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.